O mangá de Minato saiu e revelou o maior mistério de Naruto até aqui. Como foi a morte do Hashirama Senju, o primeiro Hokage da Vila da Folha. A informação é tão inacreditável que ninguém tá falando sobre isso na internet. Tá lá, galera, basta você ler. E eu vou te explicar direitinho a única frase que revelou isso, vinda da única fonte segura. Agora. Fala galera, Charles Barros aqui. Hashirama Senju foi o fundador da Vila Oculta da Folha, Konoha Hagakure, ao lado do Madara Uchiha. A sua filosofia foi a que mais foi passada adiante pelas gerações, porque ele mais do que ninguém acreditava na vontade do fogo, e que um dia o mundo poderia ser um lugar melhor, sem guerras e conflitos. Muito disso foi por ter nascido em uma era de guerra sem fim, que você já queria cancelar o CPF de alguém só por ter sido chamado de feio. O Hashirama era tão forte e realizou tantas coisas que passou a ser conhecido como Deus Shinobi. Ele também foi o líder do clã Senju, um dos mais temidos ao lado dos Uchihas, e desempenhou um papel significativo na formação da história do mundo e o seu sistema ninja como conhecemos. Mesmo que a sua morte não tenha sido explicada na série inteira de Naruto, algumas falas afirmaram que ele teve seu CPF cancelado durante a primeira grande guerra ninja, que aconteceu muito antes dos acontecimentos que vimos em Naruto. Essa guerra em específico foi a mais brutal de todas, em termos de poder bruto, já que as técnicas mais refinadas só foram nascer anos depois, e é por isso que a balança pendeu tanto para o lado mais forte. Como sempre, tirando a última guerra, essa foi de novo pelo domínio de terras e o poder bélico ninja. E levando em consideração que durante a terceira grande guerra já vimos os Jinchuriks controlando os poderes das bijus em batalha, é bem provável que quando estourar a primeira guerra, essas mesmas bestas de cauda poderiam até já estarem soltas, sendo controladas por alguma técnica, como o Madara fazia com a Kyuubi usando seu Sharingan. Mas como um cara tão poderoso como Hashirama, que venceu diversas batalhas contra o Madara Uchiha, por exemplo, considerado um monstro na época, foi morto por uma aldeia ninja que valorizava mais os números e a força bruta que as habilidades individuais, como a Vila da Pedra, por exemplo. Até então, a gente tinha algumas teorias. A primeira é que ele tinha morrido pelas mãos do próprio Madara, em uma das muitas batalhas que eles tiveram. Isso teria acontecido em um momento crucial, quando Hashirama achava que já tinha vencido a luta, depois do Uchiha ter copiado o seu jutsu de clone de madeira. Porém, essa informação nunca foi confirmada. Lembrando que o Madara morreu muito tempo depois do Hashirama, logo depois de despertar o lendário Rinnegan, como vimos lá em Naruto Shippuden. E ter vencido Hashirama, com certeza, seria algo que ele se gabaria, para o Obito, por exemplo. Outra teoria muito falada pelos fãs é que o Kakuzu, isso mesmo, aquele da Akatsuki, tinha cancelado o CPF do Hashirama. Quem acredita nessa teoria, e não é muita gente, argumenta que o Kakuzu ter sobrevivido a uma luta contra o primeiro Hokage só pode significar que ele venceu, mas não é bem assim. Primeiro que o Kakuzu nem tinha força suficiente para derrotar o Hashirama, tanto que ele foi preso pela sua própria vila logo depois dessa luta, justamente por ter falhado na missão de cancelar o CPF do primeiro ano. E muito tempo depois, o Kakuzu conseguiu fugir, e só então ele desenvolveu o Kinjutsu de roubar corações. Outra teoria, e essa sim muito boa, que eu até acreditava um pouco antes de ler o mangá do Minato, era que o Hashirama em algum momento da guerra pode ter visto que a única forma de conseguir a paz seria se entregando ao inimigo, que com seu consentimento cancelou seu CPF. E você pode até achar que isso seria difícil de acontecer, mas lembre-se que o Hashirama era o cara que buscava a paz acima de tudo, abaixando a cabeça para os outros Kages com quem estava em guerra naquela época, em uma certa reunião organizada por ele próprio. E também se ofereceu como tributo ao Madara depois da morte do seu irmão. Então sim, ele é o cara que faria algo assim sem pensar duas vezes. Algo parecido com o que o pai do Neji fez. Basta entender o contexto em que eles viviam, um verdadeiro inferno de guerras e conflitos. Em outras palavras, o cara ia dormir depois de batalhar e acordava para lutar. Alguns ainda dizem que o Hashirama ainda pode ter morrido devido a alguma doença. Só que isso é praticamente impossível, já que as suas células eram usadas centenas de vezes para tratar doenças e aumentar os atributos, como a vitalidade, por exemplo. Se fosse esse o caso, essas mesmas células seriam meio que inúteis para qualquer tratamento médico que a Tsunade ou Orochimaru fizeram. Outra teoria que vale a pena mencionar aqui é que a sua capacidade de regeneração pode ter chegado a um ponto em que as suas células se dividiram tanto para refazer o seu corpo que chegaram a uma exaustão, que podem ter feito o seu corpo chegar a um limite, fazendo o próprio Hashirama incapaz de curar suas feridas, morrendo dias depois, acamado de sua última luta contra o Madara, por exemplo, que arrancou um pedaço seu bem grande, o que seria um fim bem meia boca para um ninja tão grande. Só que o novo mangá de Naruto, chamado Minato Gaiden, o vórtice dentro do redemoinho, que inclusive explicou o motivo da criação do Rasengan, como eu fiz a análise nesse vídeo aqui, também trouxe a maior bomba de todas, na minha opinião, que foi a revelação, em uma única frase, de como o primeiro Hokage morreu. E a fonte é bem confiável, já que veio da própria esposa do Hashirama, a Mito Uzumaki. Durante um flashback da Kushina, vemos que Mito tinha uma relação bem próxima com a garota, já que, além de ambos serem do clã Uzumaki, que já tinha se tornado extinto, a Kushina será a próxima Jinchuriki da Nove Caudas. Por isso que nada melhor que a antiga Jinchuriki ensinasse tudo à garota. Certo dia, a Mito leva a Kushina a uma torre,
que no futuro se tornaria o QG dos Hokages, e lá ela explica que ambos foram levadas de sua aldeia natal para se tornarem recipientes da Kyuubi. Só que antes disso acontecer, era de extrema importância que esse recipiente fosse preenchido com o amor, se referindo ao seu esposo, Hashirama, e que só assim, alguém que tinha um fardo tão pesado como um Jinchuriki poderia encontrar felicidade. Logo depois, ela fala que esse amor deve ser perseguido, e que tem algo na sacada da torre que ela precisa mostrar. Ao subirem as escadas, a idosa explica tudo sobre o símbolo dos Uzumakis e o que ele significa, como eu expliquei lá no vídeo de análise do mangá. Ao subirem as escadas, a idosa explica algo inacreditável, que você ainda não deixou o like nesse vídeo, o que é um absurdo, porque ele deu muito trabalho. Então já senta o dedo aí. Curiosa, a Kushina pergunta o que elas iam encontrar no topo, e é aqui que a Mito entrega o ouro. Presta atenção, abre aspas. Aquele que está dentro do recipiente em mim, fecha aspas. Em um primeiro momento, a frase até passa desapercebida, mas ao chegar no topo, a Kushina olha para o horizonte e avista o rosto dos Kages, o primeiro, o segundo e o terceiro. E quando a Kushina pergunta se é esse que está dentro da Mito, a velha responde que sim, confirmando que o seu marido, o rosto no qual ela estava olhando, o Hashirama, estaria dentro dela própria. Mas como isso é possível? É aí que vem a parte interpretativa. Para mim, a Kyuubi enlouqueceu e a única forma de deter ela, sem tirar a vida da Mito, que ainda não era uma Jinchuriki, foi selando a 9 caudas dentro da própria esposa, oferecendo sua própria alma em troca. Exatamente o que aconteceu com o 4 Hokage e a Kushina, através do jutsu do Shinigami Ceifeiro lá. Aposto que a sua cabeça está coçando agora, e você deve concordar que isso faz muito sentido, ainda mais sabendo o contexto do mangá do Minato, que valorizou o romance do começo ao fim. E seria bem legal saber que o Hashirama não morreu lutando em uma guerra, ou como covarde se entregando ao inimigo, e até por uma doença qualquer, mas sim por amor, para proteger a sua esposa e o povo da vila. Ah, mas o fato do Orochimaru ter revivido o Hashirama como Edo Tensei na invasão de Konoha não invalidaria essa afirmação? Eu sinto te dizer, mas não. Ali, a história estava no comecinho, e tudo era possível. Tanto que o 4 Hokage, que já tinha tido sua alma selada, ia ser revivido junto, mas foi parado pelo Sarutobi no último segundo. Dito isso, a alma do primeiro Hokage nem poderia ter sido selada de novo pelo Sarutobi, usando o mesmo jutsu, já que ela já tinha sido selada dentro da própria Mito. E claro que isso foi mantido em segredo, como vários outros segredos ao longo do tempo, pelo alto escalão de Konoha. Mas é impressionante como ninguém tá falando sobre isso na internet, ainda mais com uma fandom tão grande que é o Naruto. E eu tenho certeza que isso não é coisa da minha cabeça. E se você viu o vídeo até aqui e ainda não acredita que isso seria possível, pense o seguinte: por que o Kishimoto colocou uma fala tão específica nesse novo mangá em um momento tão importante, se não foi para preparar o terreno para confirmar a morte do primeirão em uma história futura, uma das coisas que a galera mais pede? E o pessoal gostou tanto desse mangá do Minato que eu não duvido que o Kishimoto traga outra história só da Mito e do Hashirama, que aí sim vai explicar direitinho como foi a morte do primeirão. Seria uma repetição do que já aconteceu com o Minato e a Kushina? Na verdade não, pois tem muita coisa dessa época que ainda não sabemos e que seria bem legal de contar. E a prova disso foi esse novo mangá do Minato, que trouxe muita coisa nova, mesmo quase 10 anos depois do final da obra original, com a maior pista de todas da morte do Hashirama, como eu já falei aqui. Curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!